Boa noite, irmãos. Quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E saudar também os amigos. Temos visitante hoje. E estamos aqui para pregar, irmãos. Me falaram que é para me pregar, eu vou pregar. A você, meu amigo, eu não sei, você não está aqui por acaso. Tudo tem um propósito. Nada, o autor da carta aos Hebreus diz que nada está oculto diante dos olhos de Deus, tudo está exposto e declarado diante daquele que um dia vamos prestar conta. Eu gosto de uma citação do cego Bartimeu. Não vou pregar sobre o cego Bartimeu. Ele estava numa cidade de Jericó e tinha duas cidades. Tinha a cidade velha e a nova, e Jesus estava passando com a multidão. E tinha lá um cego, mendigo, filho de Timeu, Bartimeu. Bartimeu significa filho do lixo. Jesus começou a passar e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão falava para ele: olha, o mestre está passando. Não é bom você incomodar o mestre. E ele levantou a voz e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a gente precisa da misericórdia de Deus. Jesus ouviu o grito desse cego Bartimeu. E Jesus disse: chamai-o. E chamaram ele. E ele tinha uma capa, coisa muito preciosa da vida dele, que aquecia o corpo dele durante a noite. Ele joga a capa fora. E disse: eu não preciso dessa capa. Tem muitas pessoas que não aceitam Jesus Cristo, porque eles acham que é o seguinte, que tem uma cobertura, que tem algo dentro da vida deles que eles não precisam do Salvador. E você precisa do Salvador. E nós vamos pregar sobre a parábola do filho pródigo. Antes eu também queria cumprimentar meus irmãos que estão em casa. Quero dizer a vocês, irmãos, que eu estou com saudade de vocês. Eu quero cair nos braços de vocês um dia. A gente está aguardando. O pastor dessa igreja está aguardando os irmãos. A igreja, os irmãos dessa igreja estão aguardando vocês, irmãos. Volte. Volte. Bem, eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Sobre a parábola do filho pródigo. Primeiro, o que é o pródigo? O que vem a ser o pródigo? Muitas vezes a gente acha que o pródigo é aquele andarilho, aquela ovelha negra perdida. Não. Ele também mas o seguinte, tem muitos pródigos aí, que a gente anda pela rua, a gente encontra. O pródigo é todo aquele que, segundo as escrituras aqui dessa parábola do filho pródigo, é aquele que gasta sua vida dissolutamente. É aquele que adota princípios mundanos incompatíveis com os registros das escrituras. Esse é o pródigo. O pródigo é aquele que ainda não encontrou a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia sempre nos alerta, sempre ela faz a chamada. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, eu sempre lembro daquela passagem que Faraó, Deus manda as 10 pragas sobre o Egito e manda aquela praga da rã. E Faraó pede a Moisés que Deus intercedesse diante de Deus para tirar as pragas da rã. E ele disse para Faraó: que dia? Ele disse: amanhã. Não tem amanhã. É hoje. As oportunidades passam na nossa vida. Por isso que o autor
da carta aos Hebreus, citando o Salmo 95 de Davi, ele disse: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Tem muito pródigo aí, fino, pessoas finas, de paletó e gravata, que andam em carro importado, que são pródigos. Aqueles que não encontraram Jesus Cristo, não encontraram a salvação. Todos esses são pródigos. Vamos pedir os amigos que fiquem em pé. Eu quero ler esta parábola. Vamos ler até o versículo 25. Aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, e achando, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes deu, repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ali desejava fartar-se das alfarropas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estiveram no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio o teu irmão, teu pai o mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. E ele se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegar-me com os meus amigos. E vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Vamos orar? Pai, estamos aqui diante da tua palavra. O Senhor é um Deus que conhece a todos. O Senhor conhece aqueles que te pertencem, Pai.
E agora eu peço ao Senhor que o Senhor possa me revestir do teu poder. O Senhor me conhece a minha fraqueza, as minhas necessidades, mas eu conheço o poder do Senhor. Eu te peço que o Senhor possa me encher do teu Espírito, para que eu possa anunciar as verdades. Existe alguém aqui, Pai, que entrou dentro desse templo, que não conhece a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que teu Espírito, Pai, possa convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Eu te peço isso, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. Bem, irmãos, Jesus, quando você lê o capítulo 14 aqui, ele estava na casa de um fariseu, chamaram ele para comer pão. Ele ia na casa dos publicanos e pecadores. E houve uma crítica da pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando ele estava lá, nessa casa desse fariseu. E a crítica, ela é anunciada no versículo de número 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Jesus, ele ouviu isso. Ele era amigo de publicanos e pecadores. Ele ia atrás dos pecadores. Quando você lê o Evangelho de João, capítulo 4, você vê a busca do Senhor Jesus Cristo em relação aos pecadores. João escreve e fala que quando ele saiu ali de Jerusalém, ele desloca para Galiléia. Ali, a Galiléia era o lugar da pregação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como é bom a Galiléia. Você entende? Eu gosto de Jerusalém, mas eu gosto muito da Galiléia. Porque na Galiléia é onde você prega. Ali é onde não tem perseguição. E sempre em Jerusalém tinha perseguição em relação do Senhor Jesus Cristo. E João nos fala que era necessário que ele passasse pela Samaria. E ele passa de Samaria e ele chega cansado ao meio-dia de um poço, o poço de Jacó. E tinha uma mulher lá que morava lá em Samaria. E essa mulher, ao meio-dia, ela foi buscar água, porque ela era discriminada entre a sociedade da época, e meio-dia era onde não tinha ninguém. E Jesus espera essa mulher lá. E quando essa mulher chega com o canto lá, Jesus fala para ela: dá-me de beber. E ela olha para Jesus Cristo e acha estranho um judeu falando com uma mulher samaritana. Aí ela disse: olha, o seguinte, você me pede que beber? Aí Jesus conversando com ela, Jesus fala para ela: mulher, se você conhecesse quem é que está falando com você, em vez de eu te pedir, você me pediria a água da vida. E apontando para o poço de Jacó, ele disse: mulher, se você beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que ele der, nunca mais terá sede, porque nele jorre para a vida eterna. Ela estava oferecendo a vida eterna para aquela mulher. Interessante sobre isso, Jesus não revelou, entende, para muitas pessoas, mas ela revelou para essa mulher samaritana. É uma mulher que convivia, ela tinha 5 maridos, já tinha tido 5 maridos, estava vivendo com um sexto que não era dela, que não era marido dela. Jesus toca na ferida dela. Jesus ia atrás dos pecadores. Ele era amigo dos publicanos e pecadores, mas ele não era influenciado pelos pecadores. Por que a gente sempre tem que fazer pergunta para as Escrituras? Quando fala que murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: ele recebe pecadores e come com eles. Por que ele comia e assentava com pecadores? É porque ele queria que os pecadores fossem salvos. Entende? É porque o propósito da vinda do Senhor Jesus Cristo, como diz Lucas 19:10, ele veio buscar e salvar os perdidos.
Esse foi o propósito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala de que vindo ele, lá em Gálatas 4:4, vindo ele na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para nos remir da lei, a fim de fazermos de nós filhos de adoção. Ele veio para buscar o propósito da igreja. O propósito nosso é pregar o Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado. O propósito da vida nossa, o sentido da nossa vida aqui nessa terra só tem um propósito: você pregar o Evangelho e glorificar a pessoa de Deus. Esse é o propósito nosso, não tem outro propósito. Então ele atraía os pecadores, ele veio para buscar e salvar os perdidos. Ele veio só para isso? Não, ele não veio somente para isso. Ele veio para que também a igreja dele pudesse ser santificada. Ele morreu na cruz pelo perdão dos nossos pecados, não somente pelo perdão dos nossos pecados. Ele morreu na cruz para nos santificá-los, para sermos imitadores de Deus, porque Deus é luz, nele não há treva nenhuma. O profeta Abacuque diz que Deus é tão puro de olhos que jamais pode suportar o mal. E a Bíblia nos fala que nós somos salvos e nós devemos ser santificados. Paulo fala que nós somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Jesus fala, orando na oração sacerdotal 17:17, ele fala assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tem muitas pessoas que acham que recebeu a salvação, que fica sentado na igreja, esperando o bonde passar para ir para o céu. O propósito. A salvação é fundamental, ter a vida eterna. Mas não foi, a morte de Jesus Cristo não foi somente para o perdão dos nossos pecados, foi para nos santificar, ser pessoas separadas. Nós sermos imitadores de Deus. Por isso que Paulo fala, sede vós imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como Cristo nos amou e se entregou por nós. Irmãos, qual o propósito dessa parábola? Por que Jesus contou essa parábola? Ele quis relatar que que o amor de Deus é imenso. A misericórdia de Deus. A finalidade dessa parábola é mostrar exatamente o amor de Deus. Muitas vezes a gente lê uma parábola e muitas vezes a gente fica acrescentando algo, mas a parábola ela tem um objetivo de mostrar uma verdade. E essa parábola, o objetivo dela é mostrar exatamente que existe um amor de Deus em relação ao pecador, uma misericórdia de Deus. Gosto da citação de Paulo em Romanos, quando ele fala, no capítulo 5, quando éramos fracos, Deus morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas talvez por um bom alguém anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos pecadores. Eu gosto de uma citação de Salomão no livro de Cantares. Ele falando sobre o amor, diz que o amor é mais forte do que a morte. Paulo diz que nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo fala lá em Efésios 3,17, e assim habite Cristo ricamente em vossos corações pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor. Então essa parábola, ela quer nos ensinar o amor de Deus. E nesse amor de Deus, ele quer falar exatamente que existe esperança para todos. Tem esperança para pobres, tem esperança para ricos, tem esperança para coxos, tem esperança para aleijados, tem esperança para paralíticos. Existe uma esperança. E cristianismo é uma religião de esperança. Tem muitas pessoas que
Muitas vezes Deus faz um milagre na vida delas, cura elas, e elas se entregam a uma religião falsa, uma adoração falsa e buscando falsos deuses. Eles acham que Deus fez alguma coisa e dá o crédito isso a um santo, dá crédito isso a um homem, e recebe uma cura de Deus e não agradece a Deus. Então, esperança. E ele fala sobre que esperança que tem. E ele diz que, ele relata aqui, ele conta sobre 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Ele quer mostrar aos religiosos que Deus é um Deus de amor. A salvação, ela está relacionada ao amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele fala sobre essas 3 parábolas. Primeiro, ele fala sobre a parábola, entende, da ovelha perdida. Olha o que ele diz. Então lhe propôs, versículo 3. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca do que se perdeu até encontrá-la? E achando, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo do céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Ele conta essa parábola da ovelha perdida. Ele fala que um pastor, ele tinha 100 ovelhas. E um certo dia ele chega diante desse rebanho e conta essas ovelhas. E ele percebe que está faltando uma ovelha. E ele começa a preocupar com essa ovelha. Ele começa a imaginar sobre os lobos, sobre os leões, sobre os ursos, que poderia arrebatar essa ovelha. E Jesus fala que algo interessante, que ele tinha 100 ovelhas. E perdendo uma delas, diz que ele perde uma delas. E ele fala que ele não deixa no deserto as 99 e vai em busca do que se perdeu até encontrá-la. Ele não deixa ela em qualquer lugar, as 99. Ele fala que ele não deixa no deserto. Um deserto é um lugar onde você não tem controle, é um lugar sedento, é um lugar sedento, um lugar que tem muita fome. Ele deixa num lugar fechado. No deserto quer dizer que ele não deixa no deserto, ele deixa num lugar fechado, num lugar onde alimenta, num lugar onde elas possam ser escovadas. Ele não deixa de qualquer jeito. E ele sai atrás dessa ovelha. Ele anda atrás dessa ovelha. Geralmente as ovelhas, elas não têm essa percepção. Elas começam a deslocar e elas não sabem voltar para trás. Se você pegar um cavalo, se você pegar qualquer outro animal, um gato, qualquer coisa, se você colocar em um lugar, eles voltam, mas a ovelha não volta. E ele começa a andar, começa a chamar essa ovelha. E um certo momento, o seguinte, ele encontra essa ovelha. Olha aqui o que Jesus disse. Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. Ele põe sobre os ombros. E esse sentido é interessante. Ele, em busca dessa ovelha, ele procura diligentemente essa ovelha, acha essa ovelha, e ele pega essa ovelha. Ele até sabia o que essa ovelha tinha diferente. Ele imaginava, essa ovelha perdeu, é aquela que tinha uma mancha na pata.
conhece aqueles que lhe pertencem. Ele conhece os eleitos de Deus. E você pode ser um eleito de Deus. Você que entrou dentro desse templo hoje. Diz que ele pega essa ovelha e coloca nos ombros. Isso nos leva a algo interessante, a busca de Jesus Cristo em relação aos perdidos. Pedro fala em 1 Pedro 2,4 que ele levou os nossos pecados sobre o madeiro. Isaías fala que ele levou, que pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu gosto de um Salmo 22. Jesus, Davi profetizando sobre a morte do Senhor Jesus Cristo 1000 anos atrás. Ele fala sobre a crucificação do Senhor Jesus Cristo, fala sobre a morte dele. Quando ele foi pregado na cruz, diz que o coração dele bateu tanto que virou cera. Diz que ele desidratou tanto que sua língua pregou no céu da boca. Diz que ele pegou e colocou sobre os ombros. Ele levou os nossos pecados sobre os ombros. Paulo fala que aquele que não tinha pecado, fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Nós tivemos a redenção pelo seu sangue, remissão de pecados segundo a riqueza da sua graça. Por isso que João Batista, quando viu o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava deslocando para o Jordão, ele apontou-se ao Senhor Jesus pelos seus discípulos e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Diz que ele colocou os nossos pecados sobre os ombros. Isaías fala que pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu morei em fazenda. E eu aprendi isso do profeta Isaías, quando ele disse: pelas suas pisaduras fomos sarados. Muitas pessoas usavam um animal, eles não colocavam o bacheiro para colocar o arreio. Eu colocava qualquer coisa lá e feria o lombo do animal. Isso Jesus fez por nós. Ele colocou sobre os ombros. E fala, diz que ele veio e diz que reúne os seus amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Diz que é alegria no céu. Alegria diante de todas as hostes celestiais. Os anjos, os serafins, os querubins. Diz que Deus se alegra com a salvação daquele que arrepende dos seus pecados. Diz que enche o coração de Deus de alegria. E essa alegria, a gente vê isso na Bíblia, irmãos. Quando a gente lê o capítulo 3 do livro de Atos, a gente vê Pedro e João deslocando até o templo para orar, à 9h, 3h da tarde, e ali eles encontram um coxo ali na Porta Formosa. E o coxo leva a vasilha. Eu não sei se vocês têm experiência, geralmente, antigamente, quando eu era criança, essas pessoas gostavam de ficar na porta de igreja, porta de templo, e tinha uma vasilha. E sempre quando você passava, ele estendia, porque ele sabia que quem frequenta a igreja é uma pessoa misericordiosa, vai ajudar. E diz que ele estendeu, entende? E Pedro disse para ele: olha para nós, somos os apóstolos de Jesus Cristo, não temos prata nem ouro, mas uma coisa eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Diz que só de um salto só ele ficou em pé. Diz que ele entrou dentro do templo saltando e louvando a Deus. Eu gosto de uma citação no livro de Samuel sobre Davi. Muitas vezes as pessoas criticam Davi que ele dançou. Eu não danço. É o seguinte, eu dançava no passado. Você entende? E quando Davi, desejo dele, ele trazendo a arca para Jerusalém, essa arca ficou muito tempo na mão dos filisteus. E quando Davi resolve trazer a arca, e quando ele está trazendo a arca, tinha um cidadão lá que colocou a arca, Uzá. Ele colocou a arca dentro de carro de boi. A arca não poderia ser conduzida por carro de boi.
era uma caixa, e ela tinha 2 varais, e tinha 4 argolas nas extremidades. Esses varões eram introduzidos dentro das argolas e levava essa arca 4 sacerdotes. A lei tinha explicado isso sobre eles não poderiam conduzir a arca em carro de boi. Ela tinha que ser conduzida por 4 sacerdotes. E essa arca é o seguinte: os bois tropeçam, leva a mão para segurar essa arca, e ele é fulminado. E Davi fica entristecido com isso. Depois essa arca era levada para a casa de Obed-Edom, e lá ela fica um determinado tempo, e depois Davi tira essa arca de lá, conduzindo ela para Jerusalém. E ele veste a veste sacerdotal, e quando essa arca estava deslocando, ele começa a dançar. Ele estava alegrando na arca, e ele foi repreendido por Mical, a filha de Saul. E o seguinte, e essa situação de discriminação de Mical, ele estava dançando o seguinte, porque o seu coração dele, a sua alegria era tanto de trazer a arca para dentro de Jerusalém, que ele é repreendido pela sua mulher, Mical. E ele amava Mical, porque Mical aquele dia falou na carne. A alegria dele era tamanho, intensa. Essa alegria que Paulo e Silas, eles passaram lá, quando eles estavam presos lá em Filipos, quando meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. E houve um terremoto lá naquela cidade de Filipos, e aquele carcereiro pega a espada para suicidar, e Paulo fala: não faça isso, estamos aqui. E ele queria dizer exato: o que eu faço para me ter, o que eu faço para ter a alegria de vocês? Em outras palavras, ele queria dizer assim: o que devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. A gente vê isso na Bíblia. Alegria. Quando o evangelho chega em Samaria, quando Filipe vai para Samaria, algo interessante que Lucas cita, diz que houve uma grande alegria naquela cidade. Sabe por que alegria? Não foi porque chegou energia elétrica. Não foi porque chegou saneamento básico. Foi porque o evangelho chegou. O evangelho chegou. E o evangelho é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho. Isso é, eu não tenho vergonha do evangelho. Eu pulo de alegria com o evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a justiça de Deus se revela no evangelho, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aí ele conta essa outra parábola da dracma perdida. Ele disse: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo, de igual modo, que a julgo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Fala de uma dracma, uma moeda. Ela tinha 10 moedas. Uma dracma, o valor dela é um denário. Um denário é o dia de serviço de um trabalhador braçal, ou de uma pessoa diarista, que hoje, R$120, uns paga 140, R$100. E ela traz essa dracma, ela pega uma vassoura e começa a varrer a casa. As casas no passado, na Palestina, elas não tinham janela, não tinha iluminação. E ela começa a varrer e viu tinitar o barulho da prata, e ela alega que é sua prata. Esse é o papel da igreja, irmãos. A dracma é achar a dracma perdida, é anunciar o evangelho. Essa é a função da igreja. A função da igreja é pregação do evangelho. A função da igreja é glorificar a pessoa de Deus, glorificar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa função.
é ser lá, ser sal, é ser luz. Essa é a nossa missão. E ele conta a parábola que tem esperança. Assim como teve esperança por essa ovelha que desgarrou. E o pastor dessa ovelha foi atrás e achou ela. Assim também como houve esperança por essa dracma perdida. E ela perdeu dentro de casa. Você já imagina, eu fico pensando assim, se ela perdesse essa moeda, essa dracma, dentro de um rio, seria difícil encontrar. Mas ela perdeu dentro de casa. Quando você perde umas coisas dentro de casa, você sabe que você vai encontrar. Está aqui dentro. Eu vou parar, eu vou pensar. Eu sei que está aqui. Ela achou. E ele conta a terceira parábola sobre um filho pródigo. Olha o que ele disse. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. Ele fala que ele tinha 2 filhos, era uma família. Não fala sobre uma mãe. Mas fala que tinha 2 filhos. E eu tenho convicção, pensamento, que esse pai, ele ensinava os seus filhos. Ele deve ter lido Provérbio 22, 6. Sempre a gente vê isso aqui, o pastor Roberto falando sobre esse. Ensina a criança no caminho que deve andar, depois de velho, nunca se afastará dele. Ele lia Deuteronômio para os seus filhos. Deuteronômio capítulo 6. Ao levantar, ao andar, ele escrevia nos umbrais da porta a palavra da lei lá. Ele instruía os seus filhos. Ele amava os seus filhos. Ele preocupava com a vida dos seus filhos. Quando a gente olha sobre a vida de Ló, ele tinha 10 filhos. E ele tinha 7 homens e 3 mulheres, e esses filhos dele faziam festa. E Ló, todas as vezes que esses filhos deles terminavam as festas, Ló sacrificava um animal, porque ele temia que seus filhos inclinassem à prodigalidade. Ele sacrificava. Tinha. A gente deve ser zeloso com nossos filhos. Eu achei interessante sobre minha neta, Isabela. Ela reuniu com as crianças do prédio e a tia fez uma pergunta para as crianças. O que é que você mais gosta? Teve uma criança que disse assim para ela, para a resposta lá para a tia: eu gosto de ir para Nova York. Olha a ideia de uma criança de 5 anos. Aí perguntou a Isabela: o que você gosta, Isabela? E ela disse: eu gosto de lasanha. Irmãos, olha que isso é tão interessante sobre a criação do nosso filho. Assim, sinceramente, eu fiquei encantada com Isabela. De ver a inocência dela, a pureza dela. Irmãos, a gente tem que envolver com nossos filhos, porque os pais influenciam eles. Os pais têm responsabilidade sobre os seus filhos em relação à salvação. E isso é o seguinte, a gente tem que preocupar com nossos filhos. Saber onde que eles estão indo, onde que eles estão pisando, com quem que eles estão falando, com quem que eles estão conversando. Eu fui rígido com as minhas filhas. Eu não deixava minhas filhas brincar com menino homem, brincava perto de mim. Porque menino homem é menino malandro. Entende? E eu olhava isso. E um dia, uma das minhas filhas disse para mim: pai, quando eu casar, eu quero criar os meus filhos, minhas filhas, como você nos criou. Com rédea curta. Irmãos, é muito precioso os nossos filhos. E a gente tem que tomar cuidado. Nós somos responsáveis pela salvação dos nossos filhos. E o mais moço deles,
um certo dia, disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E eles repartiu os haveres. Ele deve ter olhado para o pai, olhado para o irmão, e aquela rotina, aquele dia a dia, deve ter entristecido ele, chateado, a falta de comunicação. E ele chega diante do pai e diz: pai, dá minha parte, da minha herança, da minha fazenda, eu quero a parte da minha fazenda. O pai poderia ter comprado. E ele também não tinha direito de repartir a fazenda, porque é o seguinte, ele não tinha morrido. O autor da carta de Hebreus fala que o testamento só tem valor com a morte da pessoa. Mas ele não questionou. Ele entregou. Ele estava enfadado. Algo aconteceu. Ele não queria mais a casa do pai. Ele não queria olhar para a cara do irmão. Ele queria sair de casa. Olha aqui. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Deve ter gastado um determinado tempo, ele transformou o terreno. O pai poderia ter comprado o terreno, transformou em joias, em dinheiro. E ele partiu para uma terra distante. Ele queria ficar longe do pai, longe do irmão. Talvez ele foi para Corinto, talvez ele foi para Grécia, talvez ele foi para Troade, talvez ele foi para a Europa, talvez ele foi para a África. Ele saiu de casa e diz que ele foi para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo uma vida dissolutamente. Eu gosto dessa palavra, quando Lucas fala dissolutamente. Ele levou uma vida frouxa, desregrada. Uma vida de pecado. Passou a gastar o seu dinheiro, os seus bens. O filho mais velho disse que ele gastou o seu dinheiro com meretriz, com prostituta. O versículo 30 fala, olha o que ele diz no versículo 30. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretriz, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Gastou dinheiro com farra. Viveu de maneira dissoluta, uma vida libertina, uma vida desregrada. Uma vida de vaidade. Os irmãos já estudaram com o pastor o livro de Cantares, de Eclesiastes. Aquilo que Salomão experimentou. Ele inicia o livro dizendo: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, como correr atrás do vento. Esse homem, Salomão, ele foi experimentando tudo que a vida poderia oferecer: mulheres, construções, açudes. Eles faziam construções de marfim. Tudo que a vida poderia oferecer, ele foi galgando, foi experimentando. No final do livro, ele disse que a única coisa que não é vaidade, ele diz que é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Diz que o pó voltará à terra como era, o espírito voltará a Deus que o deu. A vida de vaidade. Vaidade é futilidade. É uma vida sem sentido. Diz que ele gastou a sua vida, viveu de maneira dissoluta. Tem muitas pessoas que vivem dessa maneira, dissolutamente. Eles acham que é o seguinte, que a vida deixa a vida me levar, entende? E a vida não é assim. A vida é de algo de muita importância. E a vida só tem valor se você viver com Cristo Jesus. A vida não tem valor sem Cristo. Olha o que ele disse. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar na necessidade. O dinheiro acabou. Abateu sobre aquele lugar onde ele estava uma crise profunda. Imagina uma crise igual nós estamos passando hoje. Que crise, irmãos.
Quando você olha aí, muitas pessoas passando dificuldade, necessidade, pessoas mortas em seus delitos e pecados, pessoas enfrentando uma luta, uma dificuldade, os recursos acabaram, o dinheiro, o seguinte, diminuiu, a inflação foi lá no topo, o custo de vida é a coisa mais difícil que tem, e ele começou a passar necessidade. Olha o que diz. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Eu acredito que é o seguinte, que Deus já estava providenciando, por meio da própria natureza, que ele voltasse para casa. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar porcos. Era a maior tristeza para um judeu guardar porco, cuidar de porco. Era a coisa mais imunda. Era um animal de fendas fedidas. O seguinte, eles tinham a bifurcação entre o casco, e todo animal que tinha essa bifurcação entre o casco era animal imundo, e porco era um animal considerado na lei imundo. Olha o que diz. Diz que ele desejava fartar-se das alfarropas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele tinha vontade de comer até comida dos porcos. Olha que posição que esse filho chegou. E o que é interessante que Lucas fala aqui, que ninguém lhe dava nada. Olha, irmãos, o que o pecado faz na vida de uma pessoa? Ele tira tudo de bom de uma pessoa. Ele deixa a pessoa na sarjeta, tira o caráter, tira a integridade da pessoa, desmoraliza a pessoa. Ele deixa a pessoa dentro de uma caçamba de lixo. Isso o pecado faz com as pessoas. Ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? E eu acho interessante isso que Lucas disse. Diz que ele caiu em si. Ele começou a refletir. Isso a ficha caiu. Ele foi acusado pela sua própria consciência. A consciência é o juízo que nós fazemos de nós mesmos. Diz que ele começou a analisar, desde o momento que ele estava na casa, ele começou a lembrar do pai dele. Ele começou a lembrar da bondade do pai. E ele disse exatamente dentro da mente dele, ele disse assim: eu sou um cretino. Eu tinha tudo em casa. Eu larguei a casa do pai. Larguei a minha família. Diz que ele começa a pensar. Ele estava fora do eixo, quando ele sai dentro da casa do pai. Eu gosto de uma citação que Jesus Cristo fala sobre o endemoniado de Gadareno. Quando Jesus chega na cidade dele, lá em Gandar, diz que tinha um homem lá. Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? Ele disse: meu nome é Legião. Tinha muitos demônios. Jesus expulsa os demônios dele. Diz que antes dele encontrar o Senhor Jesus Cristo, diz que ele prendia ele em cadeias, diz que ele cortava o seu corpo com facas. Ele não tinha controle. E Jesus cura ele, expulsa os demônios dele. E quando Jesus está saindo da cidade dele, entra dentro do barco para ir com Jesus. Jesus diz: não, você não vai comigo, vai para a sua casa, para os seus, e fala a respeito de tudo que Deus fez na sua casa. Diz que ele estava sentado, vestido, em perfeito juízo. Caiu, ele passou a ser sóbrio. Nesse exato momento, o seguinte, diz que ele caiu em si. Ele disse, na realidade, o seguinte: ele começou a pensar. Porque tem muitas pessoas que que levam a vida, é o seguinte, e eles não pensam. Eles não refletem sobre a sua vida. É a pergunta que muitas pessoas que andam por essa vida e eles gastam o seu dinheiro. Eles colocam os pés aonde não deve ser colocado, sujam as mãos na sua vida.
os seus pensamentos são impuros. E anda por a vida aí, nessa vida aí, o seguinte, acha que nunca vai prestar conta diante de Deus. E um dia ele vai prestar conta diante de Deus. E a ficha caiu. Ele voltou a pensar. E isso interessante é que ele caiu em si e ele toma uma decisão. Porque tem muitas pessoas que eles têm a consciência que tem que aceitar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque um dia eles vão enfrentar o inferno, mas se eles não tomam ação, eles não andam, é o seguinte, 1 centímetro em direção a Deus. Russell Shedd, o grande pastor, ele falecido, ele disse que quando o pecador dá um passo em direção a Deus, diz que Deus dá um salto em direção a ele. Você imagina quando ele inclina um pensamento, 1 centímetro em direção a Deus, Deus anda 1 quilômetro em direção ao pecador. Olha o que ele disse. Ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Ele começa a lembrar do pai, da casa do pai. Ele disse: na casa do meu pai, os trabalhadores, o seguinte, não passa fome. Ele começa a pensar sobre a bondade de Deus, sobre a misericórdia de Deus. Ele começa a refletir. Ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Paulo faz uma citação lá em Romanos 2,4, diz que a bondade de Deus leva o homem a arrependimento. Quando o homem vê as bênçãos de Deus, ele reflete, ele cai em si e reflete sobre a bondade, a graça de Deus na vida dele, diz que ele arrepende. Porque Deus é um Deus que cura. A citação do Salmo 103, de Davi, ele disse: bendize, ó minha alma, o Senhor, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, porque Ele que perdoa os nossos pecados e sara as nossas enfermidades. Ele perdoa e sara as nossas enfermidades. Ele começa a pensar. Olha o que ele diz. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. Ele disse que eu vou levantar, mas eu vou ir com meu pai. E disse: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e diante de ti. Ele viu que o pecado dele era contra Deus. Isso foi exatamente o que Davi disse no Salmo 51. Quando ele inicia o salmo de arrependimento, ele fala: compadece de mim, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Pequei contra ti somente, e fiz mal diante dos seus olhos. No versículo 10 do capítulo 51, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um pensamento novo, uma vida nova. Me dá um coração novo. Como Ezequiel disse: dar-vos-ei um coração novo, tirarei de vós esse coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne, colocarei dentro de vós o meu espírito e fareis que andei dentro dos meus estatutos. Ele toma uma decisão. Levantar-me-ei. Aqui é o momento da conversão. Ele parou, pensou, refletiu, viu o pecado, que o pecado era contra Deus. Ele disse: eu vou levantar, eu voltarei para a casa de meu pai. Sem conversão, não tem salvação. E a conversão tem que levar o homem a arrependimento. Ele tem que arrepender dos seus pecados. Por isso que Pedro, pregando no dia de Pentecostes, ele fala sobre a morte e crucificação do Senhor Jesus Cristo, e as pessoas dizem para Pedro: que faremos, varões e irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o
dom da vida. Ele toma uma decisão. Pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. O pai sempre aguardava o filho. Viu ele de longe. Ele percebeu que era o filho dele. Ele estava aguardando o filho. Ele sabia notícias dos filhos, ele sabia onde que o filho estava. Mas ele esperava a volta do seu filho. Diz que avistou, diz que ele avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Deus é um Deus de compaixão. Miqueias fala que ele é um Deus que tem prazer na misericórdia. Ele perdoa os nossos pecados e joga os nossos pecados na profundeza do mar. Esse foi o grito do cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso foi o que Jeremias disse no capítulo 3, versículo 22 de Lamentações. Diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Deus é um Deus misericordioso. É um Deus que compadece dos perdidos. Compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Diz que ele abraçou o seu filho. Eu acredito que ele beijou o filho várias vezes. Meu filho, meu filho, meu filho. Interessante sobre essa parábola. Tem muitas pessoas que não voltam. Tem muitas pessoas que saem de casa e não voltam. Eu lembro de um jovem, amigo meu, morava numa cidade do interior. Ele era dos top ali da cidade. Ele saiu da casa e voltou. Voltou vítima do HIV. Morreu. Como o pecado é capaz de fazer com as pessoas, tira tudo das pessoas. Tempos atrás, tem uma pessoa bem próxima de mim. E essa pessoa enveredou no pecado, novo, 18 anos de idade, seduzido, influenciado por uma mulher, tarimbada, colocou ele de mula. E ele foi preso na Polícia Federal lá em São Paulo. E um dia, acordando de madrugada, minha irmã ligou: fulano está preso. Como assim preso? Está preso lá em São Paulo. E eu saí com o meu irmão. Chegando em São Paulo era meia-noite. Aí não poderia ver ele. No outro dia, 7 horas da manhã, a gente começou a conversar lá, identificar na portaria. Ele ouviu a minha voz na prisão. Ele estava dentro de um porão, tinha mais de 30. Aí ele ouviu a voz. Quando eu cheguei, ele começou a chorar e eu beijei ele. Eu não estou aqui como juiz. Você vai sair daqui. Você vai ser uma nova pessoa. E lembro também o seguinte, da presença que nós participamos da vida dele para não deixar ele enveredar no pecado. Ele ficou lá em São Paulo 6 meses. E cada sábado tinha um irmão meu lá, nós somos 8. Cada um estava lá com ele, de manhã cedo, 9 horas da manhã, com ele lá. Nunca deixou, durante 6 meses, nós acompanhamos ele. Um certo dia eu visitei ele. Aí saindo, fui em São Paulo resolver umas coisas, e saindo lá, eu tentei ir lá no lugar onde ele estava preso, me deixaram falar com ele. Aí eu estava saindo, ele falou assim para mim: faz um favor para mim. Faço. Ele falou para mim: compra uma Coca-Cola para mim. Mas você vai tomar essa Coca-Cola quente? Vou. Ninguém dava nada para ele lá, ele queria beber uma Coca-Cola. Olha o que disse mais. E o pai o beijou.
Eu acredito que o pai beijou várias vezes. Várias vezes. O abraçou várias vezes. Talvez se fosse um pai humano. Esse era um pai humano, era um velho, ele conta essa história. Talvez da volta do filho o seguinte, talvez a mãe ou o pai falaria, mas você saiu daqui com o bolso cheio. Olha a sua camisa, rasgada. Cadê a sandália que você saiu daqui? Os seus bolsos estavam cheios. O que aconteceu com você? Mas o Senhor, nosso Pai, Ele o abraçou e o beijou. Olha aqui. E o filho disse, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti e ponde um anel no dedo e sandália no pé. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamos. O pai colocou nele roupa nova, sandália nos pés e um anel no dedo. Um anel no dedo significa autoridade. Quando José estava no Egito, ele colocou um anel no dedo de José, dando autoridade para ele. Colocou uma roupa nova nele. Isaías fala que Deus nos cobre com as vestes de salvação. Colocou um anel no dedo dele. E uma sandália no pé dele, porque quem usava sandália era escravo. Agora ele era filho. Colocou uma sandália para ele e disse para ele, e disse para os servos dele, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos, regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A gente não vai falar sobre o filho mais velho, não, porque esse filho mais velho era um filho que não tinha simpatia com o irmão. Aliás, ele nem amava o pai, porque ele irou contra o pai. Entende? Ele não obedeceu à lei, estava dentro da casa do pai, mas ele não amava o pai e nem amava o irmão. E a pergunta que queremos fazer sobre essa situação, o pai colocou um anel, sandália nos pés dele, anel no dedo dele, e colocou roupa nele. Você acha que ele tinha direito? Você acha que ele tinha direito, um anel no dedo, sandália nos pés dele, e roupa nova? Ele não tinha direito nenhum. Ele tinha, agora o seguinte, tudo era pela graça. Eu gosto da citação quando você lê João 3,16, com João 1,13. João fala assim, que Deus amou Jesus, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Diz que ele deu. E quando você lê João 1,13, fala que todos que receberam foram feitos filhos de Deus, a saber os que crê no seu nome. A salvação é pela graça. Paulo fala em Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É um presente de Deus. Ela pode vir em qualquer momento, instantaneamente. Lucas conta uma parábola, que Jesus fala que um fariseu e um publicano foram ao templo para orar. Eles odiavam os publicanos. E o fariseu orava de si para si mesmo, dizendo, Pai, graças te dou, porque ocultaste aos sábios e revelaste aos pequeninos. Diz, Pai, graças te dou, porque eu sou um homem bom, um homem poderoso. Eu entrego o meu dízimo, eu pago o meu dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou esmola. Quanto esse pecador não vale nada. E o pecador batia no peito, dizendo, ó Deus, ser propício a mim. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Ele lembrava do sumo sacerdote entrar dentro do santo do santo e ele aspergia o sangue na tampa do propiciatório. Ele queria misericórdia e compaixão. E Jesus disse que ele voltou para casa justificado. E o fariseu voltou para casa humilhado. Eu não sei. Você entraria na festa?
Você participaria dessa festa? Só existe uma maneira de um homem ser salvo, de uma mulher ser salva. É pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não existe salvação sem fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa é a pergunta. O que devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Existe alguém, estou terminando, aqui que entrou dentro desse tempo. Eu não sei qual é a sua vida. Você quer tomar uma decisão com Cristo Jesus? A oportunidade está passando, amigo. Você não sabe o amanhã. Você não sabe o que vai acontecer com a sua vida o amanhã. É hoje.